Gente, por que será que os processos de mudança levam tempo? Vocês já pararam para perceber que quando vocês levam mais tempo para concluir uma mudança, parece que ela se dá de uma maneira mais substancial, mais concreta, mais forte, mais consistente na vida de vocês? Vocês já perceberam que aquilo que a gente faz no imediatismo, aquilo que a gente faz rápido, sem pensar muito, sem colocar muita energia, sem se envolver demais, acaba que não dura? Que fica inconsistente, que a gente não consegue fazer uma base sólida? Já perceberam isso? Por que vocês acham, por que será que os processos de mudança levam tempo? Tanto para a gente gestar esses processos e entender eles dentro da gente, quanto para a gente colocar no concreto, colocar nas atitudes, nos nossos comportamentos. Por que será que isso leva tempo? Isso leva tempo porque a gente precisa gestar os processos de mudança, a gente precisa geri-los, a gente precisa de um tempo para maturá-los. Pensa numa gravidez. Uma gravidez não leva um tempo X, né? Eu acho que muitas respostas estão nos processos naturais. Se a gente começasse a entender um pouquinho mais isso, a gente ia perceber que a gente faz parte desse todo natural e que a gente também processa as coisas dessa maneira. Vamos pensar numa gestação. A gestação leva lá 9 meses, né? A gestação humana. E a mulher passa por N processos durante esse tempo para entender o que está acontecendo com ela e para aquilo se tornar consistente, para ela parir algo maduro, para ela parir um bebê que dá conta de sobreviver no mundo. Nos processos mentais, emocionais e até nos concretos, quando a gente precisa primeiro fazer isso acontecer dentro e depois pôr para fora, é mais ou menos a mesma coisa. As mudanças, elas precisam serem construídas tijolinho por tijolinho dentro da gente. Isso não quer dizer que seja difícil. Eu preciso sofrer demais para mudar, eu preciso, né, ficar no sacrifício. Precisa ser um processo horroroso? Eu não acho que precisa ser assim. Eu acho que sempre é minucioso e sempre traz um desconforto o processo de mudança, mas eu não acho que ele precisa ser horrível. Se você está entendendo que aquilo vai te levar para um lugar melhor, para uma estrutura emocional melhor, para um comportamento mais saudável, mas eu acho sim, diante do que eu vejo em consultório, do que eu estudo, do que eu percebo também na minha vida como um todo, que os processos de mudança, eles levam tempo e que nós, nesse mundo moderno, estamos pouco tolerantes ao tempo de processo necessário para a gente realmente fazer uma mudança eficaz na vida da gente, se assim a gente desejar. A gente vive uma era de tudo a um clique de distância, tudo a um clique naquele momento, tudo pode acontecer porque eu só clico e o troço acontece, não é assim? E a gente precisa entender que a nossa natureza, o orgânico, não é nesse time. O time interno da gente, o time de mudança interna, de mudança de comportamento, de atitude, é um time diferente. Ele tem mais a ver com o processo da natureza, ele tem maiores respostas se a gente for para aquilo que existe há muito tempo, né? A gente precisa ter tolerância e deixar um pouco o imediatismo de lado, deixar de lado não, trabalhar a nossa tendência ao imediatismo para a gente poder vivenciar os processos de mudança com mais carinho, entender que esses processos de mudança nos fazem desconfortar a princípio para depois fazer com que a gente suba numa escala evolutiva, seja emocional, seja comportamental, seja relacional, de acordo com aquilo que a gente estiver buscando. E esse processo de vencer o imediatismo é algo um pouco é bem delicado, né? Porque a gente vive uma era de muita rapidez e de venda de muita coisa extraordinária em muito pouco tempo, coisas das quais eu desconfio sempre, porque eu acho que não existe esse tipo de milagre na vida, né? De você assim resolver as suas dificuldades. Eu acho que tudo antes de ser transcendido precisa ser sentido. Se não for sentido, não tem como isso realmente fazer um eco dentro de mim, uma transformação dentro de mim. Então, é extremamente importante que a gente entenda que num processo de mudança vai vir aquela coceirinha de fazer rápido, de querer resolver logo aquilo, mas que a gente não pode ceder a esses impulsos, né? Então, quando eu estiver no meu processo de mudança e perceber que eu tô desse jeito, que eu tô ficando apressado, que eu tô querendo fazer de qualquer jeito, que eu tô querendo, às vezes, mandar no tempo da vida,
eu poder me interiorizar, eu poder respirar, eu poder usar as minhas ferramentas para me acalmar e entender que eu preciso sim de um pouco mais de tolerância, que eu preciso um pouco mais de calma, de paciência para entender esse processo interno que está acontecendo para depois ele se tornar externo. Eu não tenho como mudar numa relação, eu não tenho como mudar com o outro se eu ainda não gestei dentro de mim essa mudança. Eu não tenho como aparecer uma nova pessoa na relação se isso ainda não aconteceu dentro de mim. Né? A gente, enquanto humano, só transborda aquilo que existe dentro. A gente não faz nenhuma grande mudança do tipo, não aconteceu nada aqui, mas eu tô transparecendo uma outra coisa. Transparecer algo não é mudar verdadeiramente, né? Porque quando é forçado, não aconteceu de verdade aquele processo dentro de mim. Então, cada pessoa tem um ritmo, algumas pessoas são mais rápidas, outras são mais lentas, cada um tem um jeitinho de existir, de lidar com essas coisas, mas uma coisa é comum: todos nós estamos apressados por resultados, porque o mundo moderno, contemporâneo, vem nos cobrar isso, e a gente precisa sair um pouquinho, ir para o contrafluxo, para entender que os processos orgânicos têm outro time, para a gente respeitar os nossos processos e para a gente entender que eu não posso parir um filho prematuro só porque eu tô com pressa, porque eu vou lidar com muitos problemas depois para mim e para esse filho, né? Isso como uma metáfora, pensa nesse filho como um projeto teu, como um desejo de mudança teu, que precisa nascer forte, precisa nascer quando a natureza entender que está pronto, a sua natureza interior precisa entender quando esse projeto estiver pronto para colocar para fora e para fazer com que isso se desenvolva da melhor maneira possível. Então, meu recado hoje é assim, gente, vamos elaborar instrumentos de para poder ser mais tolerante, para poder lidar com esse desconforto, para vencer o imediatismo e para poder promover realmente uma mudança consistente, fidedigna e duradoura dentro de você. Tá? Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, deem likes e sugiram mais temas, né? Às vezes aqui a criatividade dá uma dormida, então se vocês puderem também tá ajudando, eu adoro falar, tô sempre disposta a falar, então se vocês têm curiosidades, diz aí e a gente conversa, tá bom? Beijão, obrigada por estarem aqui comigo.